Nós vamos conversar com a deputada doutora Silvana sobre o que ficou no PL aqui no Ceará, depois da visita da ex-primeira-dama do Brasil, a senhora Michele Bolsonaro, e depois de um encontro com uma boa participação das mulheres cearenses. O que ficou, deputada? A gente fica feliz, primeiro, saudar você, meu querido Edson, a oportunidade de ser entrevistado por uma pessoa da sua importância no jornalismo, para mim, é muito caro. Quero agradecer essa oportunidade. Eu sou presidente do PL Mulher, aqui no estado do Ceará, e o que colhemos de imediato já foi um aumento das filiações das mulheres interessadas em candidatar em mais de 40%. Nós estamos com um grande número de filiações no nosso PL Mulher, formação de diretórios que infelizmente ainda não estavam formados, diretórios do PL Mulher. Nós já estamos com pelo menos 50 diretórios levantados e a nossa pretensão é atingir próximo de 100% de PL Mulher em todo o estado do Ceará. Então, para nós foi muito importante a visita da Michele. Eu tenho também a honra de dizer que nós fomos o segundo maior evento do PL Mulher, só perdendo para Santa Catarina, que é um estado de direita. Então, para um estado de esquerda, nós realmente batemos aí um recorde, né? A gente chegou a um número de inscrições que passaram de 6 mil inscrições, mas com a presença física de em torno de 4.800 mulheres no evento ali do Coliseu do dia 30 de setembro. Então, foi uma grande vitória para mim como presidente do PL Mulher. Deputada doutora Silvana, a senhora é um dos quatro, uma dos quatro deputados estaduais do PL que sofreram aquela decisão... Estamos sofrendo, né? Sofreram aquela decisão do Tribunal Regional Eleitoral de cassação dos mandatos, exatamente porque o partido teria infringido a cota de gêneros. Sim. Apresentou um número de mulheres, inclusive incluindo candidaturas fictícias, para dizer que estava cumprindo a lei. Muito bem, a senhora disse que ainda está sofrendo essa restrição da Justiça Eleitoral, mas uma última decisão do presidente do TRE suspendeu a cassação até que o Tribunal Superior Eleitoral decida sobre uma outra pendência levantada pelo partido. Então, pelo que a senhora afirmou, com este evento aumentou consideravelmente o número de mulheres filiadas ao partido. Sim. E nas eleições municipais do próximo ano, o PL terá realmente nomes de mulheres para apresentar como candidata a vereadoras no Ceará. Primeiro, eu tenho uma argumentação quanto a esse atual processo. Na realidade, o PL não apresentou candidaturas fictícias. As mulheres todas, inclusive reconhecidas pelo TRE, elas assinaram que desejavam ser candidatas e todas foram votadas. Não é candidatura fictícia. O que acontece é que elas desejavam, isso nas entrelinhas, a gente sabe dessa realidade, a população sabe dessa realidade, quem acompanhou sabe dessa realidade, que elas desejavam ter tido fundo partidário. Se era justo ou não era justo, o fato é que elas não receberam e elas desejavam. Todas elas faziam parte do grupo do Acilon. Todo mundo sabe disso. Foi ele que escolheu as candidatas. Nós que eu fiz o coeficiente, o Carmelo fez o coeficiente, Marta fez o coeficiente, Alcides Fernandes quase fez o coeficiente. Nós somos as duas mulheres mais votadas do estado. Ela é a primeira, mais votada, a Marta foi a mais votada. A mulher do Acilon. A mulher do Acilon. O Acilon é o presidente do partido. Ela foi a mais votada, seguida por mim, com mais de 83 mil votos. Ela com mais de 100 mil, eu com mais de 83 mil. Então, nós já, por si, nós já estaríamos eleitas independente do partido. Essas mulheres, esse imbróglio dessas mulheres, como é que você foi votado,
uma com mais de 100 votos, outra com mais de 40 votos, acho que foram as 3 mulheres, todas foram votadas e não sabiam e tinham assinado. Então, realmente fica meio equivocado você colocar que eram candidaturas fictícias, não eram. Inclusive, um dos juízes que julgaram o processo, a gente tinha perdido por um voto, um juiz tinha relação direta com o inimigo político do Acilon. Então, levanta suspeição por esse, inclusive o próprio presidente que votou conosco, o desembargador Raimundo Nonato votou, entendeu que não eram candidaturas laranjas, ele entendeu que estaria tirando 2 mulheres para colocar 2 homens no lugar. Então, realmente é um imbróglio que essas mulheres, inclusive, elas podem, depois de todo esse processo, eu entendo que o PL era para representar contra elas, porque elas assinaram e a Justiça já reconheceu que elas queriam ser candidatas e elas foram votadas. Então, realmente, eu fico feliz que a Justiça tenha reconhecido assim e tenha jogado para o TSE essa suspeição, porque aí, depois dessa suspeição, começa tudo de novo esse julgamento. Sim, mas então com essas novas filiações, sim, a senhora acha que terá positivo. uma chapa com representação significativa de mulheres querendo ser vereadoras Eu no estado do Ceará? Eu acredito e tenho uma visão um pouco polêmica sobre mulheres na política, sobre cotas, por exemplo. Eu entrei na política, Edson, quando eu tinha tempo suficiente sem sacrificar a minha própria família. Então, os homens estão mais na política não é porque eles são machistas, é porque eles têm uma prioridade de vida que contam com as suas esposas para o equilíbrio do lar. Então, eu não entrei na política antes do Jaziel. Eu fui colocada na política, e tenho honra de dizer isso, eu fui colocada na política pelo meu marido. Com certeza, ele é a minha sombra. Depois de Deus, ele me indicou, ele trabalhou a minha eleição e o povo acreditou em mim e eu fui eleita. Então, assim, esse entrar na política sufocado por uma cota, eu não acredito que vá para frente. Eu estou estimulando mais mulheres, eu desejo que mais mulheres que tenham tempo e não sacrifiquem a sua família por conta disso. Meus filhos já eram adultos quando eu tenho 54 anos de idade. Então, assim, inclusive, quando eu fui entrar na política a primeira vez, eu tentava entrar, mas me dizia, mãe, pelo amor de Deus, não entre não, já basta o papai. Já basta o papai. Então, eu tenho umas definições de política, de mulher na política, um pouco diferente do entendimento feminista de sufocar, eu quero porque eu quero, eu vou entrar e tal. Não é assim, as pessoas têm que acreditar em você, você tem que ter uma bandeira que realmente atraia e convença as pessoas, você tem que ter um trabalho na comunidade, que você seja uma líder natural. Então, as coisas, inclusive eu disse isso no PL, no evento do PL Mulher. Ninguém está entrando no PL enganado. Deputada, esse posicionamento da senhora em nenhum momento lhe questiona, porque vai de encontro o que a quase totalidade das mulheres dizem e defende. Isso não lhe questiona em algum momento? Não. Na realidade, a maioria das mulheres pensa como eu. A grande minoria. Não, é porque não são de redes sociais feministas. Elas têm o que fazer, elas estão em casa, estão cuidando dos filhos, elas estão cuidando da sua casa, elas estão cuidando do equilíbrio do lar. Elas não são mulheres ativistas. Elas são. Eu lhe garanto isso. Se for fazer uma pesquisa, mesmo valendo, pelo menos 70% das mulheres é conservadora. Prioriza a sua família. Tanto é, você veja o percentual de mulheres que entram na política. Nós temos que despertar um público que, igual a mim, entre na política quando ela considere que é o momento certo, sem infringir o seio, a célula mais importante da sociedade, que é a família. Então, eu não desejo mulheres na política para desequilibrar a sua família. Deputada, eu perguntei se a senhora não se questiona com relação a esses posicionamentos políticos, a mulher na política. Mas tem outras manifestações da senhora que vão de encontro a pautas que se diz femininas. Por exemplo, um dia desse se discutiu aqui na própria Assembleia, está se discutindo ainda nacionalmente, a questão do aborto. Sim. Há uma quantidade muito grande de mulheres que defendem ter a liberdade para decidir ter ou não filho.
e a senhora conclamou as mulheres a ter filhos. Ter filhos? Quero, desejo isso. A Bíblia diz, e eu sou cristã, certo? Sou contra o aborto, a mulher não tem direito de matar o seu filho, eu considero um crime. Eu acho que até a pena era para ser maior, para poder o recado ser melhor. E a Bíblia, ela diz que os filhos, elas são como flechas na mão do arqueiro. Então, o filho é uma bênção. Os filhos, eles são a roda da mesa, o sustentáculo dos seus pais. Então, hoje nós estamos criando uma geração que não quer ter filhos. Uma geração que quando tem 2 filhos, já é demais. Quando você vê uma pessoa que tem 4, pelo amor de Deus, você tem 4 filhos. Eu desejei ter muitos filhos, porque eu adoeci. Eu tive trombose venosa, embolia pulmonar, então foi uma gravidez muito difícil. E fisicamente o médico disse, se você não laquear, eu não faço seu parto, porque você morre da próxima gestação. Então eu com o coração chorei, inclusive porque eu desejava mesmo ter mais filhos. Eu entendo que eu não quero participar de uma geração que contraria o óbvio, que contraria a felicidade, que contraria o cercar a mesa e sentir a proteção de uma família grande. Então eu desejo que as pessoas casem, que é outra coisa que a sociedade não me perguntou, mas vou logo dizer, que as feministas, o mundo ruim trabalha para que o jovem não case, primeiro ele faça isso, aquilo, outro, aí ele se desestrutura e o que ele tinha que crescer, ele nem cresce, porque o casamento faz você prosperar, diferente do que a maioria pensa. É esse o meu entendimento. Deputada, o discurso realmente das antifeministas é de que interromper uma gravidez é matar uma pessoa. Seguramente. Mas aí, fazendo a atribuição do advogado É a sua cara, hein? O advogado, não é do advogado do diabo, não, o advogado de contestação. O que é melhor? Interromper uma gravidez indesejada ou ter um filho indesejado? O que é melhor é que se essa mãe, ela por algum motivo entende que não tem condição financeira, não tem equilíbrio psicológico, ela entregue a sua família, esta criança a uma família que de coração adote esse bebê, que eu conheço várias famílias, inclusive dentro da minha família tem crianças, inclusive especiais, que foram adotadas e que fazem a família muito feliz. Então, a solução não é matar, a solução é que essa criança seja em um novo lar, tenha uma família que a acate, que a receba, que a ame e que faça essa família muito feliz. Deputada, encerrando, a senhora, em quase todos os seus pronunciamentos, a senhora cita passagens da Bíblia. Sim. E agora a senhora falou no casamento. A Bíblia me parece que fala muito pouco de casamento. Muito, a Bíblia fala muito. A Bíblia fala do Gênesis. A Bíblia começa a falar do casamento do Gênesis. Como é que a Bíblia trata o casamento de José e Maria como? Onde? A Bíblia fala desde da Gênesis. Estou falando de José e Maria, porque é o primeiro casal cristão. Ela fala do homem, Deus criou homem e mulher. Não é bom que o homem esteja só. Escolhi para ele uma adjuntora, uma companheira. Isso lá no Gênesis. E lá no Novo Testamento, inclusive o casamento de José e Maria, a Bíblia não descreve a festa de casamento, mas descreve perfeitamente que ele estava próximo às bodas, quando o anjo, eu fico feliz, estou toda arrepiada. Exatamente. Quando o anjo quando aparece a Maria e ela, apesar de grávida, Maria foi a primeira barriga de aluguel, eu gosto de dizer isso, viu? Maria foi a primeira barriga de aluguel. Então, e o anjo aparece a José e a Maria também. Não tema receber Maria. A José posteriormente. Não temos, porque ela está concebendo do Espírito Santo. Você lê a Bíblia. Mas a Bíblia, o principal destaque da Bíblia em relação ao casamento é com relação às bodas de Caná. Não do casamento em si, mas para mostrar o primeiro milagre de Cristo. Amém. Para transformar a água em vinho, porque a mãe disse
que os convidados não iam beber mais porque o vinho tinha acabado. E você sabe... Fora disso, você não vê mais na Bíblia, com ênfase, anúncios de casamentos, relatos de casamentos. Isso é que eu gostaria que a senhora pudesse... Tem na Bíblia, esse relato do milagre, inclusive, foi quando Maria reconhece Jesus como iniciando o ministério de milagres dele. Foi Maria que reconheceu, por isso que eu tenho muito carinho, muito amor. Tudo porque bem, ela reconhece. Faça tudo o que eles lhe disseram. Tudo o que ele disser, porque ela sabia que ele estava preparado. Ela tinha certeza. Mas antes ele tinha dito que o dia dele, o tempo dele ainda não havia chegado. Mas ela reconheceu, chegou sim o seu tempo. Ela contraria o próprio Jesus e diz: fazei tudo o que ele disser. Ela, com o olhar, ela era uma pessoa tão forte que ela, com o olhar, ela botou lei. Ela disse: faça tudo o que ele disser. Então, assim, ela não deixou ser contrariada. Mas essa minha indagação não é desestimulando o casamento, não, que as pessoas casam. Sim. Tenham filhos depois de casados. Claro. Deputada, e aí o Novo Testamento, você perguntou as outras vezes que cita, Pedro, ele descreve o casamento, ele ensina como celebrar o casamento aos presbíteros e pastores. Então, a Bíblia, ela realmente faz referência ao casamento mais de uma vez. Deputado, muito obrigado.